Olá, aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre a primeira Constituição brasileira. Se você gostar desse conteúdo, eu sei que você vai gostar, porque você vai estudar aí no ensino fundamental e no ensino médio, principalmente se você já está aí no nono ano, beleza? Então fica aí, não saia, né, logicamente aqui do canal, assista esta videoaula, porque vai ser super didática, super interessante para que você possa então aí ter um pouco mais de conhecimento sobre a Primeira República, né? Ou seja, quando a Primeira República surgiu em 1889, também vai surgir aí a primeira Constituição. Pois bem, para você entender, meu caro aluno, a primeira Constituição da República, né, ao tomar o poder, os militares que haviam expulso do país o imperador Dom Pedro II, né, e organizaram então aí um governo chamado governo provisório, né? Como sempre no Brasil tudo acaba sendo provisório, mas seguimos adiante. Bom, em seguida os militares, né, que agora tem ali um novo presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, e o vice Floriano Peixoto, convocaram então uma assembleia constituinte formada por representantes dos grupos sociais, né, que participaram do golpe, a fim do quê? A fim de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Então, essa Constituição ela ficou conhecida como a primeira Constituição, né, da República, e ela ficou pronta no ano de 1891 e aí estabeleceu então um novo regime político do país, a República Federativa do Brasil, que é o nome real do Brasil, República Federativa do Brasil. Então a gente vai conhecer agora algumas características desta Constituição para você ir bem aí nas suas avaliações, nas suas provas, enfim, no concurso. Pois bem, as províncias, né, ou seja, as províncias passaram então a ser chamadas de Estado e país, né, ou melhor, e o país, né, é o poder, né, de Estados Unidos do Brasil. Então, as províncias passaram a se chamar de estados e o país passou a chamar-se de Estados Unidos do Brasil. É tanto se você pegar algumas moedas antigas, principalmente de papel, você vai lá, bem em cima, escrito lá, República Federativa, né, do Brasil. Bom, seguindo adiante, né, o poder foi dividido, né, o poder do Estado ele foi dividido em três, sabe quais são? Então vamos lá. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, o poder do Estado foi dividido em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, o mandato, né, do presidente ele foi fixado em 4 anos, sem direito à reeleição. Veja que hoje a gente tem aí a reeleição, né, de governadores, de prefeitos, de presidentes da República. Então, fixado aí em 4 anos sem direito à reeleição, a eleições diretas, né, com voto aberto, ou seja, não era secreto ainda, lá você mostrava em quem você votava, podia então votar apenas os maiores de 21 anos. Sim, apenas os maiores de 21 anos é que tinham o direito a voto e que não fosse, logicamente, analfabetos. Mendigos, por exemplo, soldados ou religiosos. A nossa Constituição, a primeira da República, ela não fazia, né, referência à participação política da mulher. Isso vai acontecer apenas na década de 30, inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso aí. Bom, os povos indígenas também não foram citados sequer no documento da Constituição, ou seja, eles foram esquecidos, deixaram eles de lado. Aí aconteceu o quê? A separação entre, né, Estado e Igreja, ou seja, não haveria mais religião oficial no Brasil. E foi então instituído o casamento civil, ou seja, desde 1891 que Igreja e Estado separaram-se. Portanto, o Brasil não tem uma religião oficial, ou seja, vivemos em um Estado laico. Entendeu, meu aluno? Pois bem, os povos indígenas, né, no início da República, para você entender mais e melhor, de acordo com o Código Civil da República de 1891, né, vai então estabelecer essa diferenciação, ou seja, o não reconhecimento. Porém, foi aprovado em 1916, né, que os indígenas foram considerados populações incapazes, isso mesmo, populações incapazes de exercerem seus direitos e de atuarem efetivamente como cidadãos, ou seja, desse modo, esses povos deveriam então ficar submetidos, né, à tutela do Estado.
ou seja, até que após aí um longo processo de reeducação, que os índios, né, então pudessem ser integrados à civilização brasileira. É isso mesmo, de 1916, ou seja, o Estado considerou que os índios fossem ou eram incapazes, né, de atuar de forma efetiva como cidadão brasileiro. Portanto, ao longo de todo, né, esse período em que a Constituição de 1891 ficou em vigor, as relações entre os povos indígenas e o Estado brasileiro foram aí consolidadas sobre, né, o âmbito de tutela ou da tutela. Isso significa o quê, para você entender essa tutela? Né, que os indígenas não tinham direito à participação e à representação, né, nas votações e também decisões, e nem mesmo em questões, né, envolvendo as suas próprias terras. A gente vê o que acontece nos dias de hoje. Logicamente que hoje os índios têm os seus direitos garantidos, né? Além disso, né, no início da República, os povos indígenas não eram reconhecidos, olha só, não eram reconhecidos em sua diversidade, ou seja, eles eram vistos de modo homogêneo e sua multiplicidade cultural não era valorizada. Então, olha só o que aconteceu com os povos indígenas na nossa primeira república e com a nossa primeira Constituição de 1891, que vai aí ter votos apenas para os maiores de 21 anos, as mulheres não tinham e nem sequer foram citadas na participação, o Estado se tornou laico, foi instituído o casamento civil, né, e os índios esquecidos. E só podiam votar ali a elite, né? Ou seja, analfabetos não poderiam votar, o voto era aberto, não era secreto. Enfim, eis aí, né, uma aula super didática de história a respeito da primeira Constituição brasileira, em que pesa aí, traz aí informações importantíssimas e que hoje, né, já não faz mais sentido, como por exemplo o voto aos 21 anos, a não participação da mulher, o esquecimento dos indígenas. Ainda bem que as coisas mudaram e mudaram para melhor. Ainda precisa fazer-se muita coisa, mas já é bem melhor do que fora em 1891. É isso. Se você gostou desta aula de história a respeito da primeira Constituição brasileira, deixe o seu like, inscreva-se no canal e eu torço para que você vá bem aí em sua aula de história, vá bem na sua avaliação de história, seja no ensino fundamental, né, no 9º ano, ou seja aí no ensino médio. É isso. Fico por aqui, te vejo na próxima aula. Tchau!